Amém? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que nesta noite, de posse dessa palavra, nós possamos meditar e extrair as lições tão necessárias para a nossa vida e sair daqui edificados pela exposição da Tua palavra. Assim nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós tivemos aqui um tempo, 3 sermões acerca da oração sacerdotal de Jesus, João 17. E a gente volta agora um pouco para João 10, para fazer uma ponte com aqueles textos e fechar uma ideia. A ideia de que nós temos em Deus o nosso pastor e que Ele cuida de nós de uma forma extremamente amorosa e nós de fato não temos falta de qualquer coisa. Como diz Davi, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Mas de onde surge essa ilustração do pastor? Qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Bom, o primeiro relato de alguém que chama Deus de pastor é Jacó, em Gênesis 48, 15 e Gênesis 49, 24. Como eu falei, Davi também chama Deus de pastor no Salmo 23, tão conhecido da gente. Mas não é somente ele, Asaf no Salmo 78 também chama Deus de pastor. Isaías em Isaías 40, Jeremias no capítulo 31, Ezequiel no capítulo 34, o autor do Salmo 100. Então nós temos inúmeros relatos de pessoas na Bíblia que chamam Deus de pastor, que olham para ele nessa figura pastoral. E na parábola da ovelha perdida, Mateus 18, de 12 a 14, Jesus assume esse título para si. É a primeira vez que ele fala como pastor. E ele não somente assume o título, mas ele desenvolve as implicações de ser pastor. E posteriormente ele vai ser referido como o grande pastor em Hebreus 13 e o supremo pastor em 1 Pedro 5, versículo 4. Então Jesus, por sua vez, vai delegar algumas das responsabilidades pastorais aos líderes da igreja. E esses se tornam pastores auxiliares. Então eu quero começar hoje falando que nós, enquanto filhos de Deus, chamados para trabalhar na sua obra, para sermos cooperadores nessa obra, nos tornamos auxiliares do Supremo Pastor. Então, por mais que a gente seja um pastor titular, por mais que a gente seja um pastor emérito, mas o grande título é pastor auxiliar. De quem? Do Supremo, do grande pastor.
E melhor título que esse a gente não tem. Melhor designação do que ser servo de Deus e poder auxiliar a obra que Ele estabeleceu na terra, não pode haver. No versículo 1 e 2, nós vamos começar por eles. Ele diz: eu lhes asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas só por outro lugar, é ladrão. E eu vou trocar só essa expressãozinha pela que normalmente a gente utiliza na revista atualizada, salteador. Vocês vão perceber que eu vou trocar duas expressões e eu vou explicar por quê também. Então, ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, ele fala do aprisco. Alguém que entra não pela porta do aprisco, esse não é o pastor, é ladrão e salteador, mas há alguém que entra pela porta do aprisco, esse é o pastor das ovelhas. E o que é o aprisco? Talvez a gente não conheça ou não tenha chegado perto desse local, talvez não seja tão comum para a gente que é tão urbano, né, nesse momento da vida. Mas para quem já teve a oportunidade de ver uma criação de ovelhas, né, de estar próximo aonde a caprinocultura é trabalhada, esse local é um pátio a céu aberto, uma pastagem a céu aberto, só que ele é todo murado, todo cercado. E esse local que é todo cercado, mas é a céu aberto, tem apenas uma entrada. E nessa entrada, o pastor das ovelhas vai conduzindo para que elas fiquem todas lá dentro. Essa porta é fechada e, principalmente durante a noite, elas vão estar protegidas dos ladrões e dos predadores. No versículo 1, então Jesus assegura que aquele que não entra no aprisco pela porta, que é a única entrada, é um ladrão, é um salteador. Se ele não entra pela porta, a sua entrada não é autorizada. Tem alguém na porta guardando. Quando o pastor se ausenta, existe a figura do porteiro, que vai ser citada em outros versículos. Esse porteiro é que abre a porta para o pastor, pela manhã, conduzir essas ovelhas para fora, elas irem encontrar pastagem e depois retornarem. Então, se ele não entra pela porta, o porteiro não abriu para ele. Se ele não tem a entrada autorizada, ele precisa pular a cerca. Pular a cerca é a atitude de ladrão. Pular a cerca é a atitude de salteador, não de pastor. E pulando a cerca, ele gera agitação entre as ovelhas. Então veja, eu já vou colocar dessa maneira: o falso pastor, aquele que vai entrar no aprisco para conduzir as ovelhas, mas não da forma correta, ele não gera união entre as ovelhas, para que elas sigam um caminho só e entrem no aprisco. Pelo contrário, ele gera agitação entre as ovelhas e as remove do aprisco à base das cajadadas. Ele não vai falar nada, ele está invadindo um local que não lhe pertence. Ele vai apenas bater naquelas ovelhas para que o mais rápido possível elas saiam, fujam do aprisco e ele possa levá-las, quanto puder levá-las. Aquele, porém, que entra pela porta, porque essa lhe foi aberta, esse é o pastor das ovelhas. Então, fazendo um paralelo com a realidade da igreja, nós temos o seguinte, meus irmãos: todo aquele que trabalha na igreja, todo aquele que exerce algum ofício na igreja, ele precisa ter entrado pela porta. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que para exercer algo dentro da igreja do Senhor, é necessário que você tenha entrado através de Cristo, que é a porta. É necessário que você tenha nascido de novo. É necessário que você tenha novos pensamentos, nova conduta, novas prioridades. É necessário que você tenha deixado o velho homem lá atrás. É necessário que você esteja disposto a viver de forma diferente. Até porque, como auxiliares do Supremo Pastor, nós vamos conduzir pessoas para viver dessa forma. E em certa parte dessa caminhada, nós vamos ser espelhos para os que estão começando essa caminhada. E se formos espelhos turvos, não vamos ajudar essas pessoas a verem qual é o caminho. Então é necessário que as pessoas que de fato ocupam um ofício na igreja
entrem espiritualmente no povo de Deus por meio da fé em Jesus, que é a porta. Um texto muito interessante sobre isso é 1 Timóteo 4,16, quando Paulo fala para Timóteo o seguinte: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Você se manterá íntegro e levará outros a viver com integridade. Os versículos 3 até o 5, eles nos trazem o seguinte: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, quero deixar aqui uma ênfase no suas ovelhas, ele vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. O homem que vigia a porta do aprisco, cuida das ovelhas durante a noite e abre a porta do aprisco toda manhã quando o pastor vem. Ele conhece o pastor, por isso que ele abre a porta para o pastor. Então quem está lá conhece tanto quanto as ovelhas. Por isso que eu digo que deve ser alguém que passou pelo novo nascimento. Como você vai abrir a porta para o pastor se você não conhece o pastor? Você pode abrir a porta para alguém que parece o pastor, mas é um salteador, e o risco é muito grande. Então é uma grande responsabilidade desse porteiro do aprisco, de abrir a porta para o pastor correto, para quem de fato é o pastor. Ele conhece o pastor, assim como também as ovelhas o conhecem. Elas ouvem a sua voz, elas reconhecem a voz do pastor. O verdadeiro filho de Deus reconhece a voz do Pai. Não tem como. Ou seja, ele consegue distinguir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. São muitas vozes, são muitos discursos, tem muita coisa estranha com o nome de Deus no rótulo, mas aquele que é filho de Deus, aquele que é ovelha verdadeira, ele sabe se vem do pastor ou não. Ele sabe se é a voz de Deus dizendo ou não. Ele sabe se quando uma palavra chega à sua casa, ao seu coração, se aquilo realmente foi trazido por Deus para a sua edificação ou se foi trazido pelo diabo para a sua queda e sua ruína. Ele nos dá o discernimento de escutar a sua voz e reconhecer. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Você compreende o que é você ser chamado pelo seu nome? Talvez tenha algumas pessoas aqui que não sabem o meu nome, algum visitante, mas eu fico muito feliz quando eu escuto alguma pessoa me chamando pelo nome. Quando eu tenho conhecimento com alguma pessoa e ela passa a conhecer meu nome, quer dizer que nós agora conhecemos um ao outro, não é mais ei, oi, psiu. Não, é seu nome. Você não escutou um psiu, vem para a igreja, você não escutou um assovio, você escutou um chamado. Você foi chamado pelo seu nome. Dizer aqui nesse texto que ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, é aquela realidade que João 17 mostra, que eles estavam no mundo, mas eles não eram do mundo. Nós somos encontrados lá fora, mas nós somos retirados lá de fora e trazidos para o aprisco de Deus. Nós fomos chamados pelo nosso nome para viver uma nova realidade, para sermos nova criatura, para não viver para nossas intenções, para o nosso prazer, para o nosso deleite. Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Isso aqui é uma representação da nossa eleição. Nós fomos escolhidos para sair das trevas e fomos levados para a maravilhosa luz. O pastor não chama as ovelhas aleatoriamente. Ele chama as que são
suas ovelhas. O texto é muito claro, ele diz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E o versículo 5, o restante do versículo 4 diz, vai adiante delas e estas o seguem porque conhece a sua voz, mas somente as que são suas. É fato que todo mundo hoje, por uma questão às vezes de aflição, de desespero, como as questões do mundo se apresentam, querem ser filhos de Deus. Tem muita gente dizendo, sou filho de Deus. E outros que dizem assim, eu tenho meu Deus, eu faço minha oração, de vez em quando eu abro a Bíblia, eu escuto louvores, eu tenho minha relação com Deus. Mas não é toda relação que de fato mostra que você é filho de Deus. Eu posso ter as melhores relações com pessoas que têm a idade do meu pai, mas elas não são meu pai. Eu tenho respeito, eu tenho carinho, eu tenho consideração, mas amor eu tenho a ele. Ou seja, a relação que eu travo com outras pessoas que são da mesma faixa etária que ele, são relações respeitosas, amigáveis, mas nunca uma relação de pai e filho, porque pai eu só tenho um. A relação que você tem com Deus é uma relação que você não tem com qualquer outra pessoa do mundo, por mais que você a ame. Até porque o lugar que Deus deve ocupar no seu coração não pode ser ocupado por qualquer outra pessoa, por mais que você a ame. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se você ama seu filho mais do que a Deus, ele é seu Deus. Isso é idolatria. Se você ama seu trabalho mais do que a Deus, o seu trabalho é seu Deus. Isso é idolatria. Se você ama a sua inteligência, a sua perspicácia, os seus diplomas mais do que a Deus, eles são o seu Deus. E a relação que você tem com isso, você não transfere para Deus. Então você não é filho de Deus. Porque Deus não é primeiro lugar na sua vida. Porque você não trata como pai, você não o honra como a um pai. Ele te chama não aleatoriamente, mas ele te chama porque você pertence a ele. Trazendo uma aplicação nesse sentido para nós, o líder espiritual que se dispõe a apacentar o rebanho do Senhor, mantém uma relação pessoal e amorosa com cada membro sob os seus cuidados. Nós temos uma enorme responsabilidade. Porque assim como nesse texto, o pastor entra pela porta, aberta para ele, para conduzir as ovelhas para fora, para que elas tenham pastagem e retornem, tenham suas necessidades supridas e retornem. Da mesma forma, aquele que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho e conduzir o seu povo em santidade, deve ter essa relação de forma pessoal, ou seja, se for possível, conhecer pelo nome. Eu sei que tem igreja que é muito grande e a memória da gente não vai dar conta. Mas o quanto for possível, deve haver uma relação muito pessoal, muito próxima, uma relação amorosa. E essa relação é o cuidado que Deus tem conosco. Nós devemos expressar isso para as demais pessoas. Quando um pastor, por questões múltiplas, pode chegar para uma de suas ovelhas e dizer algo repreendendo-a, não é porque ele gosta de fazer isso, mas é porque é necessário. É um cuidado que deve haver na nossa vida para que a gente acerte. Se a ovelha não tiver a condução do pastor, ela sai do aprisco. Assim que a porta for aberta, ela sai do aprisco. E se ela não tiver uma relação próxima com o pastor, ele pode falar quantas vezes ele quiser, ela não reconhecerá a sua voz, porque não existe relação, não existe uma intimidade entre eles. Conhece-se, mas não
pertence. E nós precisamos nos sentir pertencentes ao corpo que nós fazemos parte. Eu rogo a Deus que a gente tenha o sentimento de não chegar a este aprisco, a este local, onde nós nos sentimos seguros porque estamos recebendo a alimentação, e não entremos mudos e saiamos calados. Mas nos sintamos totalmente à vontade para aqui entregar nossa adoração a Deus e nos reunir com aqueles que igualmente, semelhantemente a nós, foram chamados pelo nome, pelo grande pastor. Esse pastor, ele fala com as suas ovelhas, ele as chama pelo nome e ele vai adiante delas. Se fosse um ladrão, um salteador, ele teria pulado a cerca e ele bateria nas ovelhas e iria atrás delas. E quanto mais elas se desgarrassem, mais ele correria atrás delas para tentar juntá-las num grupo só e conseguir fugir com elas. Mas o nosso pastor, ele não está atrás de nós, ele está adiante de nós. É por isso que quando nós estamos nos momentos mais críticos da nossa vida, nós não olhamos para trás para ver se alguém pode nos ajudar. Nós continuamos olhando para frente, porque o nosso Senhor já está lá. Ele já está nos ajudar. Nós olhamos para o alto porque sabemos que acima das nossas cabeças há alguém que se importa conosco e que conduz a nossa vida. Nós sabemos que Ele está diante de nós. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, Ele vai adiante delas. Diferente dos ladrões e salteadores que retiram com força, o pastor apenas fala. O seu comando é obedecido porque elas reconhecem a sua voz. O povo de Deus reconhece a voz de Deus. E o povo de Deus segue o pregador fiel, mas rejeita os falsos mestres. Porque o pregador fiel transmite a palavra de Deus. O falso mestre desencaminha, leva você a se desviar da palavra de Deus. Mas por que esse povo consegue seguir o pregador fiel e rejeitar os falsos mestres? Porque o Espírito de Deus lhes dá discernimento para reconhecer apenas a verdade da sua palavra. Meu irmão, se você em casa, além do que você recebe aqui de alimento, você medita nessa palavra, de preferência, como diz o Salmo 1, de dia e de noite, você saberá que o que está fora daqui não vem do pastor, não vem de Deus. Você reconhece o que é verdade e o que é falso. Você reconhece o que é, às vezes, doloroso, mas necessário, e a palavra de Deus, às vezes, vai ter esse caráter. E você rejeita aquilo que parece te dizer que essa vida não pode ser de amarguras, de tristezas e dificuldades, porque você não nasceu para sofrer. Essa não é a mensagem do verdadeiro pastor. A mensagem do verdadeiro pastor também está registrada em João 16:33. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não posso ter o céu na terra. A terra é a terra, e vai continuar sendo a terra. E o céu está destinado para as ovelhas, para os filhos. As suas ovelhas, Ele conduz. As suas ovelhas reconhecem a sua voz. As suas ovelhas sabem diferenciar o certo do errado, o falso do verdadeiro. E por isso elas nunca seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos, é o que diz o final do versículo 5. Esse discernimento dado pelo Espírito de Deus faz com que o seu povo não siga o estranho. Meus irmãos, como seria bom que os nossos ouvidos estivessem imunes aos discursos estranhos, que nós estivéssemos livres dos falsos mestres, mas infelizmente eles estão por aí, e numa quantidade que cresce absurdamente, dia após dia, até porque hoje eles têm algo que todos nós temos: redes sociais. Assim como é uma ferramenta maravilhosa para a expansão do Evangelho através da pregação fiel da Escritura,
é também uma porta de entrada para muito engano. Mas se você tem o discernimento dado pelo Espírito de Deus, você sabe que aquela dali não é a voz de Deus. Mas seria maravilhoso que a gente não se encantasse com as palavras deles. São palavras doces, bonitas, eles têm uma dicção perfeita na maioria das vezes, fizeram cursos para isso, sabem colocar um fundo musical que atinja o nosso coração e nos deixe totalmente preparados para receber palavras de ânimo, que afagam o nosso coração, a nossa alma, almas tão aflitas, tão sobrecarregadas pelas adversidades da vida. A gente escuta tanto isso. Mas a gente escutou hoje pela manhã e eu vibrava dentro de mim quando a gente escutava: você nasceu foi para sofrer mesmo. Lembro do que foi pregado hoje pela manhã, que a criancinha bem pequenininha, ela chora logo no começo da sua vida. É necessário que isso aconteça, senão todo mundo fica preocupado. Por que não chorou? É necessário que a gente sofra, que a gente passe por determinadas situações, porque com isso vem o amadurecimento, vem o crescimento, vem a experiência e vem o discernimento para a gente saber que caminho é que a gente deve seguir. Infelizmente, existem essas pessoas, existem aqueles que se encantam facilmente com discursos que botam você lá para cima e parece que estão falando de você como sendo Deus. Parece que você é um mini-Deus, um semi-Deus. Mas se nós somos verdadeiras ovelhas do pastor Jesus, nós temos que nos firmar na sua palavra, não nos discursos bonitos, para que a gente reconheça apenas a sua voz, identifique o que é falso e não siga o que é falso. Versículos 6 e 7, ele diz: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Aqui a gente volta um pouquinho no capítulo 9, porque aqui Jesus está falando com fariseus. Se você ainda não conhece o contexto dessa passagem, então ele vem falando com fariseus. No capítulo 9, versículo 1, ele cura um cego de nascença, a partir do versículo 1. Vendo a cura de um cego de nascença, os fariseus vão começar a investigar essa cura. Quem é esse que curou esse cego de nascença? Quem é ele para que eu creia nele? Quem é esse homem que curou um cego de nascença? Como ele faz isso? Com que tipo de poder ele faz isso? E é interessante que no final do discurso do capítulo 9, os fariseus vão investigar a cura e Jesus expõe toda a cegueira espiritual deles. E aí no começo do capítulo 10, ele vai dizer: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta é ladrão e salteador. Então, ele fala com pessoas que diziam conhecer a lei, que eram aqueles que até levavam muito a ferro e fogo, ou até ao pé da letra, o que liam, interpretavam e passavam para os demais, mas expõem que eles são apenas religiosos, que são apenas pessoas que conhecem tecnicamente a Escritura, mas não têm relacionamento com Deus. Se a gente voltar lá para o capítulo 3, a gente vai ver que isso não é privilégio, entre aspas, desses homens. Nicodemos era doutor da lei, mas escuta de Jesus: importa que você nasça de novo. Nicodemos entendeu aquela palavra? Não, porque ele diz: Senhor, mas eu já sendo velho, como posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Realmente ele precisava nascer de novo, porque ele não entendia o que Jesus dizia. Você hoje, já nascido de novo, você entende o que Jesus está falando. Você vem a este local, escuta a pregação e você sabe exatamente o que Deus quer falar com você. Você não fica dizendo: se irmão fulano estivesse aqui, era tão bom, a palavra hoje foi para ele. Você diz assim: a palavra hoje foi para mim. Eu vim com o coração aberto, Deus falou e eu vou voltar para casa com o meu tesouro. Mas os fariseus não entenderam o que Jesus falou, então importava que eles nascessem de novo de fato. Era uma cegueira espiritual tremenda. Então Jesus afirma novamente: deixa eu clarear para vocês, eu sou a porta das ovelhas.
Eu sou aquele por quem o pastor deve passar para conduzir as ovelhas, para que ele não seja considerado um ladrão e salteador. Quando ele diz eu sou a porta, ele afirma categoricamente, ele é o único mediador por meio do qual as pessoas chegam-se a Deus e à salvação. João 14,6, o que diz? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que ele está querendo dizer, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora de mim não há salvação. Jesus mudou aqui a metáfora de pastor para porta. Bom, fariseus, vocês não entenderam quando eu estava falando com vocês com a metáfora do pastoreio, então deixa eu falar para vocês agora com a metáfora da porta. A porta é aberta para que o pastor entre. Eu sou a porta. E como a porta das ovelhas, Jesus é aquele por meio do qual a vida eterna é recebida. Olha o que diz o texto de Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida? São poucos os que a encontram. Os discursos hoje deixam você com o ego inflado. Parece que seu peito vai estourar de tão cheio de si que você fica depois que você escuta algumas coisas. Você pode tudo. Parece aquela coisa meio motivacional assim, eu quero, eu posso, eu consigo. Um tempo atrás isso era bem clássico. Parece que você não está numa igreja, muitas vezes. Parece que você está no seu local de trabalho. E um coach, um líder motivacional diz para você, a força está dentro de você. Olhe para dentro de si e veja o quanto você é especial. O quanto você é bom, o quanto você é inteligente. Foi por isso que Deus olhou para você. A coisa se inverteu demais. Sabe por que você é especial? Não é porque você tenha algo dentro de si, principalmente quando você era o velho homem, a velha criatura, que atraísse a atenção de Deus e ele dissesse, eu acho que eu vou salvar aquela pessoa. Você é especial porque no meio de toda uma geração decaída, e mesmo sendo pecador, ele antes que você nascesse, escolheu você e disse, esse será uma das minhas ovelhas. E a porta pela qual ele deverá passar é meu filho, que se entregará por ele e morrerá em seu lugar. Sabe o que nós temos de especial? Nós fomos alvo do amor de Deus. Então não quer dizer nada em relação a gente. Tem tudo a ver com Ele. Sabe por que nós somos especiais? Porque Cristo morreu por nós. Então não tem nada a ver comigo nem com você, tem a ver com Ele. Sabe por que nós somos especiais e o povo mais feliz da terra? Porque nós vamos ganhar a vida eterna. Se nós vamos ganhar, então também não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele que nos deu a vida eterna, em Cristo Jesus. Meus irmãos, infelizmente há quem ofereça alternativas, há quem ofereça caminhos descomplicados, mas entendamos que o acesso não pode ser alargado, a porta é estreita mesmo, vai continuar sendo estreita até o último dia. E a ponte que une o homem a Deus não é outro senão Jesus Cristo. Versículo 8 diz o seguinte para a gente: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Com isso, Jesus está querendo dizer o seguinte: todas as pessoas que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Os profetas que vieram antes de Cristo foram por ele confirmados. Foram homens de Deus levantados por ele para transmitir uma mensagem e sempre levando o povo a ver lá na frente, tudo que hoje é limitado, tudo que hoje é uma sombra, vai encontrar sua plenitude na figura de Cristo. Esses homens não eram ladrões e salteadores, eram servos de Deus, mas teve muito ladrão e salteador.
Quem eram esses? Quem eram esses ladrões e salteadores? Que as ovelhas, por intermédio do Espírito de Deus, não ouviram. Aqui o contexto aponta para os falsos pastores, como os fariseus e os chefes dos sacerdotes, que não falavam a verdade do Evangelho, que buscavam não colocar Jesus, apesar de verem que as maravilhas eram feitas, como sendo um ser divino, mas colocá-lo como sendo um transgressor. Você olha para o texto que diz, Jesus, o Senhor do sábado, Ele curou no sábado, Ele mandou que aquele aleijado colocasse a sua cama, o seu esquife, sobre a sua cabeça e andasse. E ao invés de pensar, que maravilha, esse homem tem tanto poder que curou aquele homem, eles dizem, é lícito curar no sábado? É lícito fazer alguma coisa no dia de sábado? Eles pensavam na forma da lei, e não pensavam naquele que cumpriria toda a lei e aboliria os efeitos condenatórios que a lei tinha sobre aqueles que estavam sob as suas mãos. Então, aqui, deixa eu fazer uma rápida observação a respeito desses profetas de Deus. Alguns foram confirmados, outros foram apontados como falsos pastores que desencaminhavam as ovelhas de Deus. Um profeta de Deus tem algumas características bem interessantes para que a gente pense a respeito nelas hoje à noite. Ele não se autoproclama profeta. O profeta de Deus nunca chegou em canto nenhum dizendo assim, eu sou o profeta de Deus. Pode olhar aí, qualquer texto profético da Bíblia, profetas maiores ou menores, qual foi aquele que chegou numa cidade de posse da mensagem de Deus e começou a dizer, eu sou o profeta de Deus? Eu começava a dizer, assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Lembre-se, não tem nada a ver com a gente, não somos nós os protagonistas da história, é Deus, continua sendo Deus. O profeta de Deus, ele não se autoproclama, ele é confirmado por Deus no seu chamado. Nós hoje, como mensageiros da palavra de Deus, se você quiser dizer que alguém é profeta, então é aquele que profere a palavra de Deus, aquele que transmite, é o mensageiro da palavra de Deus. Ele não se autoproclama, ele é confirmado no seu chamado. E que peso tem esse chamado? Ele não desencaminha as ovelhas apontando um caminho para fora do aprisco como sendo seguro. Pelo contrário, ele aponta sempre para a porta, que é Cristo. O profeta de Deus transmite a palavra de Deus, e não o que ele deseja falar, não o que ele acha conveniente falar, não o que ele acha que vai atrair mais seguidores, não segundo o seu próprio entendimento. Muito cuidado com os profetas da atualidade. Versículo 9, ele diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Se alguém entrar por mim será salvo. Aqui está a garantia de que a salvação é destinada sempre àqueles que confiam genuinamente em Cristo. Se alguém entrar por mim, será salvo. O carcereiro perguntou a Paulo e Silas o que ele precisava fazer para ter a salvação, para ser salvo. E Atos 16:31 registra a resposta daqueles dois homens de Deus. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Somente estes são salvos, os que creem no nome do unigênito Filho de Deus. Cristo é o caminho indispensável e suficiente para a salvação. João 3,36 a partir A diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. As ovelhas podem entrar no curral para se protegerem e saem para pastar, mas é tudo sob a supervisão do pastor. Veja que elas entram, procuram pastagem, mas elas retornam. Não tem, pode sair do aprisco, mas ela vai retornar para o aprisco. Ela não sai da presença do seu pastor.
E aí, uma observação, uma aplicação para a gente. Não pense que em algum momento da sua vida você está longe dos olhos do seu pastor. Ovelha não olha para um lado e para o outro e tenta ver se o pastor está disperso para passar pela porta ou pular a cerca. Ovelha quer ficar dentro do aprisco. Ovelha se sente protegida porque está sob os olhos do pastor. Ovelha segue a voz do pastor. Isso é que é seguro. As vozes do mundo são problemáticas. A voz do pastor lhe dá segurança. E o versículo 10 mostra que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E ele veio para que a gente tivesse vida e a tenha plenamente, em abundância. Esse é um regresso à metáfora do pastor. Agora ele volta a falar não da porta, mas do pastor. Os falsos mestres revelam a sua semelhança com o diabo. João 8,44 mostra um pouquinho disso para a gente. A mesma descrição que é dada para o diabo vai ser dada para os falsos mestres. Eles vêm para roubar, eles vêm para matar e eles vêm para destruir. Como esses falsos mestres enganam e são enganados, eles acabam por servir ao pai da mentira, em vez de serem guiados pelo Espírito da verdade. Ao contrário deles, o Supremo Pastor veio para que a gente tivesse vida, e isso de forma plena, abundante. E o que é viver de forma plena e viver de forma abundante? Se não viver no Senhor. No Senhor nós encontramos vida, nós encontramos crescimento e nós encontramos, como a ovelha daqui, suprimento para todas as nossas necessidades. A gente não pode ir para lá de novo, não. Não volta para o passado. Se você voltar para o passado, você estraga tudo. Você, se for ovelha verdadeira, você vai voltar. Mesmo que você queira dar uma volta no passado. Mas você volta toda cheia de espinhos. Você volta toda arrebentada. E de fato não é isso que o pastor quer para as suas ovelhas, que estão sob o seu cuidado. O bom pastor é o que ele diz que é. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastoreio de Cristo precisava de um sacrifício que resultasse na morte. Versículo 15 a 17 a gente vai ver sobre isso. Porém, ele fez muito mais do que arriscar a própria vida. Ele não só arriscou. Não, vou subir a cruz e eu sei que vou correr riscos. Não, ele deu a sua vida, sofreu a morte como substituto dos pecadores culpados. Em quem estava a culpa? Em nós. Quem são os corruptos? Nós. Quem era o santo? Ele. Quem era aquele que não tinha nenhuma mancha, nenhum pecado? Ele. E ele se entregou no lugar daqueles que tinham tudo isso. Não é se arriscar, é se doar. Por isso que ele é o bom pastor. Como pastores auxiliares desse supremo pastor, nós nos sacrificamos pelas ovelhas. Cada ovelha importa. Não tenha dúvida disso. Cada ovelha importa. Mas pastor, aquela pessoa já faz uns 4, 5 meses que não vem à igreja, será que ela ainda importa? Pode ter certeza que importa. E essa aqui dói. Porque tudo que você queria era pegar na mão dela e trazer de volta. Mas você não pode fazer isso. Eu não posso nem dizer que é infelizmente, porque isso aí é totalmente impossível. A gente não pode viver por vocês. A vida cristã é individual. A salvação é individual. Eu não posso fazer o esforço para ser leal e fiel a Deus e com isso dizer que você, porque está perto de mim ou está sendo pastoreado por mim, você vai subir junto comigo. Mas o quanto a gente puder se sacrificar para que você aqui fique dentro do aprisco,
É isso que a gente vai fazer. Ele nos ensinou, através de uma parábola, que de fato cada ovelha importa, porque se uma se extravia, vale a pena deixar 99 para trás, guardadas ali no aprisco, e ir atrás daquela outra. Nós, como bons pastores, não podemos causar feridas intencionais nas ovelhas. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: vai ter coisas que a gente vai falar para orientar, vai ter coisas que a gente vai falar dentro da palavra de Deus que talvez você diga assim, mas hoje o pastor foi muito duro comigo. Parece que ele estava querendo me atingir. Eu estou me sentindo ferido. Algumas pessoas talvez olhem para isso e entendam que a palavra de Deus tem inúmeras atribuições, inúmeras características. Em determinados momentos ela nos traz um ânimo muito grande, em determinados momentos ela nos fortalece para os desafios, em determinados momentos ela necessariamente nos repreende e nos quebra de alto a baixo, para que a gente volte, seja moldado e para que a gente caminhe certo. Mas as feridas intencionais não são do nosso feitio. Eu não quero falar alguma coisa para lhe ferir diretamente. Se eu disser alguma coisa, é direcionado por Deus para que você se encontre em conformidade com a palavra dEle. Vai doer algumas vezes? Vai. Eu sentado nessa cadeira aí, também sinto algumas pancadas que a palavra nos traz. Mas é necessário que a gente se conserte dia a dia com o nosso pastor. É necessário que o nosso coração esteja aberto para as repreensões necessárias. O que não pode acontecer é que o pastor intencionalmente lhe faça desestimular, exasperar-se e sair do aprisco. Pelo contrário, o nosso dever como bom pastor é limpar as feridas, cuidar para que outras não ocorram. Quantas pessoas chegam na igreja totalmente feridas, desacreditadas de qualquer coisa? Se a gente chegar aqui e produzir mais feridas, para onde ela vai? No que ela vai acreditar? Guiar no caminho certo, caminhar junto, orar, sofrer, isso é um pouco do que a gente vai passar nesse pastoreio. Nós buscamos o bem comum da igreja, não os nossos próprios interesses. Tenha certeza disso. O crescimento do todo é o nosso objetivo e não o nosso engrandecimento. A glória de Deus e a proclamação do seu nome e não o nosso nome nos letreiros dessa vida. Mas aí vem uma figura nos versículos 12 e 13, que eu vou trocar a expressão e vou explicar o porquê. Eu li aqui: o assalariado não é pastor, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, mas certamente a expressão mais correta é o mercenário, que está aí na revista atualizada. Então, o mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu acabei de falar sobre o que o bom pastor precisa fazer para que ele de fato seja reconhecido como alguém que tem sido direcionado por Deus, que é o supremo pastor. Mas aquele que é mercenário, ele não entende o chamado que recebeu de Deus. Ele não se importa com as pessoas, porque ele não se importa com aquilo que de fato ele recebeu, se é que ele recebeu o chamado de Deus. Tem mais essa questão. Eu não vou utilizar aqui o termo assalariado que a NVI utiliza, porque eu enxergo que biblicamente não há problema algum, pelo contrário, que pastores sejam remunerados, principalmente se eles se dedicam integralmente à obra do Senhor. É lícito e justo que isso seja feito. Mas eu utilizo o termo mercenário porque ele traz exatamente a ideia desses dois versículos. O mercenário é aquele que faz alguma determinada atividade, mas ele o faz com um pensamento monetário. Ele o faz porque vai ganhar alguma coisa com isso. Ele o faz porque isso vai trazer algum bem para ele. Ou seja, ele busca os seus próprios interesses. E se você lembrar
de 1 Coríntios 13, vai dizer que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, quem trabalha para Deus buscando seus próprios interesses, não coloca amor nessa obra. E se eu não trabalho com amor por essa obra, eu sou mercenário e não sou digno do local que eu ocupo. E não precisará que uma denominação tire minha credencial de pastor, o próprio Deus me tirará do púlpito, pela infidelidade com relação à sua obra. O que o mercenário faz para levar os louros, para ser gloriado, para ser louvado pelos demais. Ele não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, ele não tem a motivação correta no coração, o mercenário não vai se sacrificar pelas ovelhas, não vai. Ele não vai dar a vida pelas ovelhas, não vai protegê-las, não vai guiar em segurança para o aprisco. Quando o lobo vem, o que é quando o lobo vem? Que é essa linguagem? Quando o contexto é desfavorável, o mercenário foge. Quando aquela pequenina congregação não vai lhe trazer status, o mercenário foge. Quando aquele contexto onde ele está inserido não é rentável, o mercenário foge. O lobo ataca, o rebanho se dispersa. E isso porque ele não se importa com as ovelhas. Ele não ama as ovelhas. Fica claro que, em primeiro lugar, ele considera a si próprio. O pastor, guiado pelo Espírito de Deus, não pensa primeiramente em si, mesmo que isso lhe traga prejuízos, mas ele vai objetivar sempre o bem da sua comunidade. A sua prioridade é o reino de Deus. Versículos 14 e 15 trazem: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Está aí o contraste. Mais uma vez ele repete: eu sou o bom pastor, e no final ele diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Cristo tem um relacionamento íntimo de amor com o seu povo. Ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. É um amor que vai além do conhecimento mental. Você pode dizer: eu conheço Angélica. Você já conversou com ela? Provavelmente não. Você já foi à casa dela? Não. Você conhece a família dela? Não. Então o conhecimento é muito superficial. É um conhecimento mental. Eu vou na igreja, vejo que ela lá está, sei que o nome dela é esse, eu conheço. Não é esse conhecimento que ele tem de nós. Quando ele olha para nós, por conta do sacrifício de Cristo, ele não olha assim: é uma pessoa que parece que frequenta de vez em quando a OBPC no Presidente Médici. Ele te chamou pelo nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe quais são as suas dificuldades. Sabe quais são as suas qualidades. Sabe onde o calo aperta e quando ele consegue ser afrouxado. Ele sabe quando precisa nos repreender e quando precisa nos animar. Ele nos conhece porque foi Ele que nos formou. Esse conhecimento em relação a nós e a Cristo envolve uma ligação emocional intensa, um comprometimento da vontade. Ele nos amou. Alguém o pressionou a isso? Alguém obrigou ele a fazer isso? Não. E nós o amamos por quê? 1 João, porque ele nos amou primeiro. Como o Pai me conhece a mim. Então o relacionamento de Cristo com o seu povo reflete o seu relacionamento com o Pai. E ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo morreu por aqueles que ele conhece, porque o Pai as deu a ele na eleição. Isso a gente falou aqui em João 17 várias vezes. Mas para ficar muito claro, se você é um eleito de Deus, você de fato faz parte dessas ovelhas a quem Cristo deu sua vida. Ele diz aqui no versículo 29 desse capítulo 10: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Uma vez que o Filho
deu a sua vida pelas ovelhas, ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. Ou seja, se você foi salvo pelo sangue de Cristo, não há como perder sua salvação. Ah, pastor, mas quase todas as vezes vocês falam isso, que não se perde a salvação. É para que você valorize o que você tem e não fique com medo de perder. É para que você olhe para Cristo e agradeça. É para que você levante e se deite, agradecendo porque Ele se sacrificou por você. Para que você nunca se perdesse nesse caminho. Mas essa frase não se aplica a todos os homens. É necessário dizer isso. Infelizmente, no pasto da vida, não só trafegam ovelhas, não só transitam ovelhas, tem muito bode também. O versículo 26 do mesmo capítulo diz: mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. A gente tem uma ordem a ser cumprida: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas o que é que vem depois dessa ordem? O que é que vem depois da pregação? A pregação nos leva a nos arrepender e fé gerada no nosso coração. Arrependimento e fé é a evidência de uma nova criatura, de uma verdadeira conversão. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas, a gente vai lá para Marcos 16 e vê: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Precisa crer. Então eu tenho que crer e ser batizado. Isso não dá tempo de ser batizado. Creu? É isso que importa. O ladrão da cruz não foi batizado, mas creu. Por isso que escutou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas também tem uma ressalva importante: quem crê e é salvo, busca ser batizado. Porque uma vez que você faz parte da igreja invisível, você sente a necessidade, você é impelido a fazer parte da igreja visível. Não existe ovelha fora do aprisco, não existe crente fora da comunhão dos santos. Difícil demais compreender essa história. Essa é a doutrina, meus irmãos, da redenção particular e eficaz, mas eu não vou entrar nela. Por quê? Ela está muito bem expressa em Romanos 8, 32 a 35. Quem veio pela manhã, escutou o sermão hoje, pastor Jamerson, Romanos 8, de 12 a 25. Então, essa parte do texto aqui, essa parte da teologia, fará parte dos próximos sermões de pastor Jamerson. Então, prestem atenção nos próximos sermões, para que você possa identificar a doutrina da redenção particular e eficaz que nós fomos alvo através do sacrifício de Cristo. Para ir já encerrando, o versículo 16 nos diz o seguinte: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Preste atenção numa coisa, ele diz: eu ainda tenho outras ovelhas. As outras ovelhas já pertenciam a Cristo. É por isso que ele diz: eu tenho outras ovelhas, ainda tenho outras ovelhas. Embora ainda não tivessem sido trazidas a Ele, já pertenciam a Cristo. O que eu quero dizer com isso é que existem várias pessoas nesse mundo por aí, perdidas, totalmente deslocadas de onde deveriam estar. Um dia elas serão encontradas através da pregação do Evangelho, Cristo as trará de volta. E por que eu digo trará de volta? Porque elas nunca estiveram nas mãos de Satanás. Elas nunca estiveram dentro do inferno. Quando nós pregamos e pessoas se dobram aos pés do Senhor, é porque de fato já pertenciam a Ele.
Aquele foi apenas um momento determinado por Deus para a transformação das suas vidas, mas já era certo de que elas viriam. Até porque os que não creem não virão. E ninguém pode ir a Cristo se o Pai que o enviou não o trouxer. Então essas ovelhas outras já pertenciam a Cristo, embora ainda não tivessem sido trazidas a Ele. E Ele diz que não são desse aprisco. E aqui uma referência cultural, territorial também. Quando Ele diz não são deste aprisco, Ele está falando para pessoas de que religião? Judaísmo. Ele está falando para fariseus e chefes dos sacerdotes. Ele está falando para pessoas que achavam que guardar a lei era mais importante que qualquer outra coisa. E que fora da lei, do cumprimento da lei, não haveria salvação. E ele vem trazendo que é nele que há a salvação. Então existem pessoas fora desse aprisco. Ele está mostrando para aquelas pessoas que a salvação não é só para judeus. A salvação é também para gentios. Percebe como o texto de João é muito próximo dos textos de Paulo? Por isso que eu acabei de citar Romanos 8, porque você tem aqui uma realidade que o próprio Cristo diz: existem ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, existem pessoas que não estão junto com vocês aqui, que não vão sair do judaísmo para serem cristãs. Existem pessoas nos mais diversos locais desse mundo que vão escutar essa palavra e vão se dobrar ao meu senhorio. Nós temos aqui um vislumbre da futura abrangência mundial da igreja. Quem forma a igreja do Senhor? Quem é o povo de Deus? Pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Eu não sou judeu, mas sou salvo? Sim. Por quê? Porque a salvação não depende da minha naturalidade ou da minha nacionalidade ou do território que eu ocupo. A minha salvação depende de Cristo. E Ele já se sacrificou por mim. E eu creio, pela ação do Espírito Santo testificando dentro de mim, que eu fui alvo daquele sacrifício, que ele foi válido para mim. E eu preciso andar em consonância com esse sacrifício, de forma digna desse sacrifício. Haverá um só rebanho, um só pastor. O que ele quer dizer é que ele não veio para abrir uma igreja para os judeus e uma igreja para os gentios. Ele fala o tempo todo de unidade na sua oração do capítulo 17. E aqui ele é muito claro em dizer que haverá um só rebanho e um só pastor. Todo o povo de Deus tem o mesmo pastor. Cristo não terá uma igreja para os judeus e outra para os gentios, mas ele vai unir os pecadores salvos de todas as nações em uma única igreja dominada pela palavra do único Rei. E os últimos versículos 17 e 18 nos trazem o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. O Pai amou o Filho desde a eternidade e se agradou pela obediência do Filho. Olha o que é que diz Filipenses 2, 8 e 9. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele diz: por isso o Pai me ama. Por quê? Porque eu fui obediente à vontade do Pai. E ele diz: eu tenho autoridade para entregar e para reavê-la. Cristo não morreu como uma vítima impotente. Entenda que se ele não se entregasse, podia se juntar a Pilatos, podia se juntar a qualquer um dos outros reis, podia ter toda uma guarda pretoriana atrás dele para prendê-lo e depois matá-lo, ele não iria morrer. Por quê? Porque ele exerceu a sua soberania como Deus para dar-se voluntariamente. Ele morreu porque ele se entregou. Ele morreu porque foi preso, ele morreu porque Judas o traiu, ele morreu porque ele se deu por nós.
espontaneamente. Diz o texto aqui, pela sua espontânea vontade. E também foi de sua espontânea vontade, como Deus, ressuscitar dentre os mortos. Se Cristo tivesse morrido e não ressuscitado, teríamos vida eterna? Não. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse, vencesse a morte, e nós tivéssemos hoje vida, e vida abundante, como diz nesse texto. E essa ordem ele recebeu do Pai. Então, a obra salvadora do Filho é essencialmente um ato de obediência à vontade do Pai. Nós hoje somos filhos de Deus. E como é que devemos viver? Em obediência ao Pai. Se Cristo, sendo Deus, obedeceu ao Pai, nós, enquanto seus filhos, não podemos fazer qualquer coisa diferente a não ser seguir os seus passos e obedecer também ao Pai. Quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos, à luz de tudo isso, a minha oração é que a gente valorize muito a obra redentora da qual nós fomos alvo. E que nós não nos encantemos com os falsos mestres que pregam um céu na terra, mas que com os seus ensinos alargam ainda mais o caminho que leva à perdição, para que sempre caiba mais gente, cega espiritualmente, sem a iluminação do Evangelho. Que a gente possa passar a dar mais ouvidos aos verdadeiros pastores e que a gente tenha como baliza da nossa interpretação a palavra de Deus. Por aqui você conhece o que é verdadeiro e o que é falso, tanto do conteúdo quanto das pessoas que vão falar sobre esse conteúdo. É por aqui que a gente conduz a nossa vida, é por aqui que a gente toma as decisões, é por aqui que a gente faz essa determinação, faz essa distinção que é tão necessária. Os verdadeiros pastores auxiliares do grande pastor se afadigam no estudo dessa palavra para nos encaminhar em santidade, pela porta estreita que conduz à vida eterna. É isso que glorifica a Deus. E glorificar a Deus é o objetivo de nós termos sido criados e posteriormente termos sido salvos. Então, que através das lições que essa palavra nos trouxe, que a gente viva para a glória de Deus. Porque para isso nós fomos retirados do mundo, guardados no aprisco, e hoje estamos sob a proteção das mãos do divino e supremo pastor das nossas almas. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e nos guarde em nome de Jesus.